Respeitável público do canal Cegueira e Solidariedade, as mais sinceras boas-vindas. Reiner Koselleck, nascido no ano de 1923 e falecido em 2006, foi um historiador alemão que se dedicou a refletir e a escrever sobre os conceitos históricos, assim como sobre a crise da modernidade. O autor redigiu e registrou suas análises no contexto do pós-guerras mundiais e no começo dos anos de 1960, quando que o liberalismo era tomado como a nova dinâmica da economia, da política e da sociedade de maneira geral. Na obra Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, o autor apresenta as noções de espaço de experiências e horizonte de expectativas, como forma de abordar o tempo histórico, em especial de situar e entrecruzar as dimensões de passado, presente e futuro. Como noção de passado, o autor propõe a ideia de espaço de experiência, que por sua vez compreende os fatos e os fenômenos vividos, as fontes e os vestígios históricos, os saberes, as lembranças, as memórias das gerações anteriores. Como noção de futuro, o autor propõe a ideia de horizonte de expectativas, referindo-se à dimensão experimentada por antecipação, em especial a do campo tecnológico, que é constantemente alimentada por novidades, na qual espera-se inquietantemente por superação, todavia que nunca se realizam, pois os referenciais costumam sempre ser mudados e alterados. Um tempo em que está para além da história. Para o autor, os tempos contemporâneos são os tempos em que o espaço da experiência foi desautorizado e suplantado pelo horizonte das expectativas. Sendo assim, vive-se num presente contínuo, no qual experimenta-se emoções como a esperança, o medo, o desejo, a vontade. Diante disso, o autor defende que aboliu-se o tempo em que a história, a experiência e o passado forneciam referências ao fazer humano no presente, em vantagem de um tempo em que os desejos e as expectativas inalcançáveis acabam por proporcionar frustração e desencantamento. Prezados ouvintes e debatedores do canal Cegueira e Solidariedade, sejam bem-vindos. As reflexões que seguem estão vinculadas ao diálogo e escritos públicos compartilhados com o amigo pesquisador e doutorando Luiz Eduardo Cani e tratam das contradições sociais, políticas e econômicas vivenciadas no contexto pandêmico brasileiro, à luz de variáveis analíticas do filósofo e jurista italiano Giorgio Agamben. Enquanto as elites financeiras, as classes altas e as classes médias brasileiras se regozijam como se nada estivesse acontecendo, as classes mais baixas trabalham sob precárias condições de sempre, agora somadas à insuficiência ou inexistência de equipamentos de proteção contra o Covid-19. Os pobres produzem para que os demais tenham o que consumir. Os serviços essenciais para o funcionamento das metrópoles, das cidades, são realizados por indivíduos desprovidos dos direitos fundamentais necessários aos cuidados e preservação de suas vidas. Na perspectiva do filósofo italiano Giorgio Agamben, são todos omni sacri, vidas nuas, matáveis pelas exigências de um poder soberano que age continuamente em estado de exceção, e por esta condição inimputável de responsabilidade em relação às vidas consumidas pelo coronavírus, entre outras situações de vulnerabilidade. O Brasil vive uma alucinação compartilhada intersubjetivamente. O governo genocida recusa auxílio aos necessitados. Pessoas com condições financeiras se cadastram para abocanhar o auxílio emergencial. Muitos que precisam do auxílio não o recebem, mas muitos que recebem não precisam. Os empregadores já fizeram manifestações pela volta das atividades, colocaram os trabalhadores na linha de frente para que se contaminem, e assim o exército de reserva. A fila interminável dos desempregados seja reduzido, arrefecendo, por extensão, as tensões sociais. Ainda nesta direção, com a morte dos pobres, menos investimentos sociais se fazem necessários, menos benefícios previdenciários serão pagos,
menos custos com o Sistema Único de Saúde. Agamben, no projeto Homo Sacer, especificamente na obra O que Resta de Auschwitz, o Arquivo e a Testemunha, analisa o campo de concentração para identificar, paradigmaticamente, os traços, as simetrias entre os governos modernos e o governo nos campos de concentração. Uma das principais conclusões do filósofo italiano é o de que o campo de concentração é o paradigma da política contemporânea. Para Agamben, o que caracteriza o campo é apresentar-se como um espaço de anomia, de suspensão do ordenamento jurídico necessário à produção da vida nua que se apresenta em sua mera condição biológica, destituída dos estatutos jurídicos que lhe conferem a condição de humana, mas também vida que não se apresenta na condição animal. Simplesmente vida que em sua condição biológica pode ser gestada, administrada, político, jurídica e economicamente de acordo com os interesses aos quais o poder soberano está a serviço. É nesta direção que, para Agamben, todos os governos do mundo são ilegítimos, ou literalmente. Hoje não há na Terra um chefe de Estado que não seja, nesse sentido, virtualmente um criminoso, segundo o filósofo. Ou seja, o contexto pandêmico global revelou os limites da ajuda e da solidariedade internacional, bem como o fato de que as vidas dos indivíduos produtores e consumidores dos países centrais valem mais do que as vidas dos indivíduos dos países periféricos. Mas, no que concerne aos países periféricos, e aqui mais especificamente no caso do Brasil, a ilegitimidade do governo se apresenta em toda a sua intensidade na irredutibilidade da defesa dos interesses do sistema bancário, dos rentistas, da economia financeirizada em detrimento das necessidades básicas de sobrevivência de milhões de indivíduos precarizados em sua condição de subsistência. Estamos diante de um Estado governado a partir de pressupostos necropolíticos, eugenistas, como estratégia de manutenção do funcionamento da máquina econômica de plena produção, consumo e endividamento. Ou dito de outra forma, quando o corpo biológico dos indivíduos se torna o objeto por excelência do poder soberano, já não faz mais sentido em se falar de política, na medida em que toda a política se transformou em biopolítica, numa gestão em pleno estado de exceção da vida nua, dos refúgios humanos habitantes do campo de concentração. Neste contexto, não sabemos mais do que estamos falando quando falamos que vivemos em sociedades democráticas. Bem como todos os governos representam interesses daqueles que conceberam o campo como fábrica da morte. Contudo, se condições atuais fulminam a política, e com isso também o humano, a tarefa por vir é a da reconstrução da política. Talvez se possa começar com investimentos psíquicos na reconstrução de laços de amizade e solidariedade, nos cuidados com as coisas comuns, na tentativa de construção de um espaço maior para o comum. É fundamental para isso compreender que não se vive em ilhas, que a cooperação sempre assegurou a sobrevivência dos povos e que o que se tem hoje pode-se não ter amanhã. Os recorrentes desastres naturais ensinam os povos sobre a importância da cooperação e sobre as dificuldades de sobrevivência sem a solidariedade. Quero nesse momento saudar aquelas pessoas que acompanham a gente nesse canal. E hoje vamos abordar a temática dos rituais do ensino na escola pública e privada. A grande maioria das escolas são instituições de ensino que apenas ensinam seus alunos a repetir, com uma quase nula produção própria do conhecimento. O professor prepara-se para dar aula, transmitindo um conhecimento de segunda mão para ser repetido pelo aluno. Nessa perspectiva, o professor ator não se compromete com o resultado do processo de ensino-aprendizagem,
porque a ele compete de forma descontextualizada representar, mediante o uso da tecnologia avançada, um conteúdo de qualquer jeito. A aula parece mais um show de artista que segue o roteiro do plano de ensino, sem se importar com as diferenças individuais e ritmos de aprendizagem dos alunos e do contexto em que o aluno está inserido. O que importa é aprender o que sabe e esconder a limitação do conhecimento que possui. Controla os alunos quanto à apropriação do conhecimento. A organização física do ambiente escolar facilita somente o ensino, porque não há recursos materiais técnicos digitais para realizar a pesquisa. A prova é a única forma de avaliar o processo de aprendizagem, porque consegue apenas averiguar o quanto de conhecimento o aluno reteve via memorização, como se isto fosse possível. Usa a tecnologia para facilitar o ofício formal de dar aula, ou seja, é uma espécie de show pirotécnico da imagem, sobreposta ao conhecimento científico enquanto forma de ensinar o aluno a repetir o conteúdo e sufocar qualquer possibilidade de pensar e processar as informações para criar ideias no pensamento. Tudo porque tem que cumprir o plano de ensino. A aula transforma-se numa prática de leitura dos slides através do data show, projetados para um grupo de alunos porque não sabe falar, ou seja, que não aprendeu a falar, não ensina o aluno a pensar quando aborda o conteúdo em sala de aula. Para o professor ator, a atitude política na situação do espaço-tempo da aula está acima da atitude científica, pois apega-se aos aspectos superficiais, periféricos, aparentes e exteriores da aula. A mitificação do conceito de pesquisa e da produção própria do conhecimento como coisa de gênio e da universidade. O professor ator é um delúvio de palavras num deserto de práticas. Por conta disso, zela pela forma e não pelo conteúdo a ser exposto. Agora, de modo mais específico, os rituais também se manifestam no ensino superior nas instituições respectivas dos cursos de graduação. A grande maioria das instituições de ensino superior são apenas entidades de ensino, ensinam a copiar, afastando-se sistematicamente do compromisso de pesquisa para realizar a produção própria, através da ocupação de um espaço científico próprio na universidade. A grande maioria dos professores nas instituições de ensino superior apenas dão aula, repassando um conhecimento de segunda e terceira mão. Não são capazes de produção própria porque não sabem escrever o que ensina, pois jamais assumiram em suas práticas de docência a questão da pesquisa. Os acadêmicos são reduzidos a meros copiadores da cópia, no limitado espaço de aprender no âmbito da sala de aula. Por isso, não são motivados à produção própria. A grande maioria das instituições de ensino superior não dispõe de condições e instrumentos, falta de incentivo na formação do pesquisador, falta de recursos para financiar projetos. As instituições de ensino superior ensinam conhecimentos ultrapassados ou ignorando as inovações científicas e tecnológicas, isto é, não leva o aluno a aprender. Quando utilizam tecnologias avançadas, não conseguem ir além da reprodução mecânica do conhecimento e do controle do comportamento e da aprendizagem do aluno. O processo de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino superior é um processo de infantilização na relação professor e aluno que produz a consciência ingênua e alienada, ou seja,
fala uma coisa e faz outra em sala de aula. Concluindo, tudo isso contribui para um ensino artificializado e mecanizado, onde se transmite o conhecimento de forma linear, fragmentado e descomprometido com a formação do pensamento e a construção de uma visão de totalidade por parte dos alunos e das novas gerações. O professor ator é aquele que fala demais e vive de menos o conteúdo em sala de aula. O seu papel durante a aula é tornar-se um artista que representa no espaço-tempo da aula uma coisa e na vida cotidiana vive outra. É uma contradição flagrante entre o que ensina e o que vive no dia a dia. Esse tipo de professor é facilmente encontrado nas escolas e universidades porque não tem formação pedagógica e qualquer coisa que faça em sala de aula porque não tem o que fazer na sociedade são convidados e considerados professores. Aí está a origem do professor ator, porque sua escolha não obedece a critérios científicos pedagógicos na sua formação, mas a critério exclusivamente político-corporativista dos coordenadores e gestores do ensino na universidade pública e privada. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Olá, amigos do canal Cegueira e Solidariedade. O tema que trago hoje é o cuidado de si. Em História da Sexualidade, o cuidado de si, Michel Foucault aborda uma certa estética da existência. A vida dos homens é percebida como uma obra de arte. Este fazer da vida uma obra de arte também aparece na obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, A Arte da Vida. As dimensões desta praxis implicam em qualificar esta existência a partir da ética, da estética, da política. Cuidar de si implica em ter mais apreço pelos estudos, pela leitura de bons livros e artigos, revistas, jornais. Implica em ver bons filmes, ouvir boas músicas, documentários. Implica em qualificar as nossas relações com o ambiente e sucessivamente com todos aqueles que compartilham conosco esta existência. Dito de outra maneira, cuidar de si implica também em cuidar do outro. Assim como no anúncio feito anteriormente, você somente conseguirá cuidar do outro se antes cuidar de você mesmo. Um grande abraço e até a próxima semana. Cumprimentando a todos que semanalmente nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, bom dia e bem-vindos. O tema que apresento esta semana é sobre os desastres naturais. O que podemos e devemos aprender? Os vendavais que ocorreram no sul do Brasil, especialmente no dia 30 de junho deste ano, são desastres naturais e com certeza não serão os últimos. Alguns desastres naturais, como por exemplo secas, enchentes, furacões, ciclones, entre outros das últimas décadas, principalmente, podem estar vinculados às mudanças climáticas e potencializados pelas intervenções humanas na natureza. Sabemos que não podemos intervir no tempo da natureza, ou seja, em seus ciclos, em seus processos e eventos naturais, tais como fazer ou parar de chover, alterar as condições climáticas, reduzir ou ampliar o frio ou o calor, na intensidade ou na velocidade dos ventos, dentre outros. Então, os eventos, os fenômenos ou desastres naturais, especialmente os climáticos, quando ocorrem, são inevitáveis. No entanto, na condição humana e de posse ou de acesso às informações meteorológicas principalmente, podemos e devemos minimamente acompanhar a previsão do tempo e com isso nos antecipar, precaver, prevenir, conviver, minimizar ou mitigar os danos ambientais, materiais, psicológicos ou socioeconômicos decorrentes de tais fenômenos. Dentre muitos avanços científicos das últimas décadas, destaca-se os estudos e os serviços meteorológicos. Praticamente, todos os agentes que atuam em tais serviços
principalmente os públicos, como por exemplo a Ipagre-Cirã, no estado de Santa Catarina, informam com seriedade, eficiência, competência, antecedência e até com certa precisão os possíveis eventos climáticos ou desastres naturais quando ocorrem em tais datas e horários. Portanto, instituições, especialmente a Ipagre-Cirã, desempenham um papel estratégico e fundamental no sentido de informar qualitativamente e gratuitamente toda a população. Além disso, todos os municípios possuem uma coordenadoria, uma diretoria ou secretaria de defesa civil, que tem, dentre outras atribuições, atuar antecipadamente na gestão do risco durante o evento ou pós-evento. Por isso, a população em geral pode e deve fazer o seu dever de casa, principalmente com ações consideradas as mais simples. Por exemplo, acompanhar a previsão do tempo, precaver-se com algumas ações, do tipo monitorar ou reforçar a colocação ou amarração dos telhados das residências ou outros espaços cobertos, evitar janelas ou portas abertas das residências ou outros antes e no decorrer dos eventos, evitar árvores altas ou próximas às residências ou linhas de transmissão de energia ou outros. Além disso, órgãos ou instituições públicas da área do transporte, energias e outros podem e devem fiscalizar, manejar, conduzir ou suprimir árvores, arbustos de grande porte ao longo das rodovias, redes de energia elétrica ou comunicação, dentre outras. Muitos prejuízos econômicos, funcionais, emocionais, dentre outros, podem e devem ser evitados, minimizados ou mitigados. Portanto, algumas medidas, atitudes ou simples ações são ou poderão ser muito importantes ou até determinantes na prevenção das consequências provenientes dos desastres naturais. No entanto, evidentemente, reconhece-se que diante da intensidade de alguns episódios naturais, as consequências ou destruições de patrimônio às vezes são inevitáveis. De qualquer modo, sempre é importante, oportuno e necessário prevenir antes, durante e após o evento. Isto é defesa civil. Então, o que o evento de 30 de junho deste ano, ou outros, podem nos ensinar? Muito, principalmente que nós precisamos precaver-nos diante de desastres naturais para evitarmos e minimizar os impactos e os danos materiais, psicológicos e principalmente socioeconômicos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço.